Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre férias, vamos falar sobre relacionamentos abusivos, sobre o sentimento de vazio e a busca da felicidade. E não esqueçam que também tem o Jurema Responde. Olá, eu sou Jussara Ramos e vocês estão assistindo o NAP TV. Para iniciar o programa de hoje, Matheus Pacheco traz um assunto bastante relevante: relacionamentos abusivos. Olá, o meu assunto com vocês hoje é um assunto bastante sério: relacionamentos abusivos. Mas afinal de contas, o que é um relacionamento abusivo? O que define uma relação abusiva? Bom, para poder falar sobre isso, eu acho importante trazer aqui com vocês um conceito que eu acho de extrema importância, para que a gente possa definir quando que uma relação ela passa a ser abusiva e quando ela é outra coisa, enfim, que é o conceito de violência. Afinal de contas, o que é violência? Bom, é comum que se tenha em mente, a primeira coisa é que violência é uma agressão física, um soco, um chute, um tiro, enfim, algo da ordem do corpo. Mas a verdade é que violência vem de violar, ou seja, de violar o outro, sim, sua integridade física, mas também sua integridade psicológica, ou seja, quando eu não permito que o outro faça alguma coisa, por exemplo, eu estou cometendo também uma forma de violência. Quando eu acabo invadindo o espaço do outro, eu também estou cometendo uma forma de violência, porque eu estou violando o espaço que seria o espaço íntimo do outro. Então, tendo esse conceito em mente, a primeira coisa que a gente pode pensar, então, é que uma relação ela é abusiva não apenas quando tem violência física, ou seja, não é necessário que exista uma agressão propriamente dita para que a gente possa definir essa relação como abusiva. Existem outros aspectos. A violência psicológica, às vezes, ela pode ser inclusive muito sutil e difícil de visualizar. E é por isso mesmo que é tão difícil da gente poder, às vezes mesmo poder enxergar o que está acontecendo. De um modo geral, a gente poderia destacar alguns comportamentos no sentido de privações, né, proibições, chantagens ou manipulações. Existem algumas, às vezes, muito mais discretas, no sentido de tentar confundir o outro, tentar assumir o poder sobre o outro de formas não tão claras, no sentido, não fica nítido na linguagem, tu não pode fazer isso, mas encontra-se uma desculpa, encontra-se, enfim, uma crítica, atinge-se a autoestima do outro, para que o outro vá se sentindo incapaz, vá se sentindo retraído, ou, por exemplo, algo que é bastante comum, a crítica aos amigos, por exemplo, tu vai sair com essa fulana, mas essa fulana, ela não presta, enfim. Bom, essa pode ser uma característica, até mesmo um sinal de uma relação abusiva. Mas eu acho também extremamente importante destacar que uma relação abusiva, ela não ocorre unicamente de um homem para com uma mulher. Nesse sentido, a gente pode tomar como exemplo a língua portuguesa, que traz a palavra vítima exclusivamente no feminino. Isso é algo muito interessante, eu poderia dizer até um certo machismo da língua, no sentido de que quase todas as nossas palavras, elas são definidas primeiro no masculino, ou seja, de um modo comum, quando a gente se dirige a um grupo, havendo homens e mulheres, a gente tende a tomar primeiro os adjetivos pelo lado masculino, mas a palavra vítima não tem um masculino. Quer dizer, a gente tende a
pensar ela sempre no feminino. Por isso mesmo, é importante que, se algum homem, né, está assistindo agora, que possa pensar que sim, existe. Isso é algo que é verdade, é real e pode sim ser um homem vítima de uma relação abusiva. E se você está sendo vítima de uma relação abusiva, o que fazer? Bom, dependendo da gravidade, é importante que se acione, né, as medidas legais cabíveis, como medidas protetivas, enfim. Mas é extremamente importante que se procure ajuda. Afinal de contas, esse tipo de violência, com o passar do tempo, ele produz danos que podem ser bastante severos para o psiquismo. Então é importante que se procure ajuda o mais rápido possível. E uma outra dica importante também é que se procure não se isolar. Ou seja, o isolamento é um dos fatores de maior risco e de maior agravamento quando a gente fala desse tipo de relação. Então, procure não se isolar, procure ajuda, não fique sozinho ou sozinha. E bem em tempo ainda, porque temos para alguns um período ainda de dias para descansar e aproveitar e curtir, vamos falar um pouquinho mais sobre férias. Olá, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre as férias. Se existe uma condição para que a gente se sinta vivo, é num espaço de criatividade. É num criar dentro de um ritmo próprio, dentro do nosso próprio ritmo. Todos nós temos um tempo, né? O nosso tempo não necessariamente é igual ao tempo do outro. E essa importância, que eu acredito que seja fundamental para que se desenvolva todas as potencialidades do ser humano, está dentro deste espaço, quando a gente consegue entrar em contato conosco mesmo, num tempo que não temos exigências de hora, de pressões, de agenda, aonde a gente possa conseguir viajar nos nossos pensamentos, nas nossas fantasias, para que novas oportunidades e novos vislumbres surjam. Nesse contexto, eu acho bastante importante nós falarmos sobre férias. Quando a gente consegue se dar aquele tempo para um dolce far niente, um não fazer nada, um aproveitar, um deixar rolar, vamos ver o que surge dali a pouco, conseguir brincar com os nossos pensamentos, com a nossa hora, não sermos tão exigentes conosco mesmo, como sempre as agendas nos solicitam, como sempre o dia a dia nos solicita, os que convivem conosco, nos nossos trabalhos, nas nossas relações. Afinal, a gente também quer dar a nossa parcela para o outro. E quando isso entra num ritmo frenético de um ano inteiro de trabalho, de relações, de compromissos, a gente acaba esquecendo que inúmeras vezes a gente ter um tempo para que a gente possa aproveitar e se permitir é de uma saúde imensurável. Então, nesse quesito, eu solicitaria a todos que se dessem um tempo, deem um tempo para seus filhos, para que eles possam aproveitar, dormir até mais tarde, não ter tanto compromisso de rigidez de horário, deixar a semana mais livre, deixar os fins de semana mais ao que surgir, com não tanta programação. E
é um pedido que eu faço para os pais, inclusive, e até mesmo para os casais, que se permitam não serem tão exigentes, até mesmo com os compromissos de férias. Bom, nessas férias nós vamos isso e mais isso. Bom, ok, é importante que a gente tenha uma pequena programação, mas que essa programação tenha uma flexibilidade de tempo, que essa programação não nos escravize, que essa programação nos permita criar dentro daquilo que já foi programado. É importante que isso aconteça. Lembrem sempre que suportar a monotonia também é uma virtude. Não esqueçam disso. Conseguir suportar o não fazer nada também é uma virtude. As exigências e os estímulos, às vezes, contaminam um pouco a nossa criatividade. Vamos tentar fazer um pouco menos nessas férias e um pouco mais para nós mesmos, para que a gente consiga fazer melhor no resto do ano. Muito obrigada. Agora você confere mais uma psicodica seguida do nosso intervalo. Hoje a minha dica, então, é a respeito de um filme, O Lado Bom da Vida. É um filme que traz bem pontual as reações da depressão, da bipolaridade. Então, por vezes, tu confunde um pouco vendo o filme o que é realmente bipolar, o que é depressão. E não deixa de ser um pouquinho que as pessoas sentem quando estão vivenciando isso. Ou com um familiar ou com um amigo. No filme traz a relação de um casal, né, onde os dois têm conflitos bem pontuais em relação à depressão e à bipolaridade. Então, para mostrar o quanto quem tem bipolaridade ou que está passando por depressão, não é porque tem essa síndrome ou tem esse transtorno que não pode ter um relacionamento, que não pode conviver em sociedade. Então traz muitas questões de preconceito em relação a isso. Então quem já passou ou pode estar achando que tem alguém na família ou até a si próprio com algum desses transtornos, consegue se identificar com algumas coisas que aparecem durante o filme. Ele é um filme duro muitas vezes, ele traz alguns momentos bem sérios que estão associados com esse transtorno. A questão da bipolaridade, do humor, que oscila muito, que muda, né? Então a tristeza associada à depressão e à bipolaridade também. Então é um filme bem interessante para que a gente possa pensar nesses transtornos tão atuais, né, e presentes na nossa sociedade. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais
ambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Diala Martins, que fez o estágio aqui no NAP, agora, após a sua formatura, vem nos prestigiar, nos trazendo o seu trabalho de conclusão sobre o sentimento do vazio e a busca da felicidade. Olá, meu nome é Diala Martins, eu fiz o meu estágio todo aqui no NAP, né? Vocês já me viram aqui como estagiária. Agora eu venho como psicóloga, né? Vou ficar trabalhando aqui no NAP. Então eu trouxe o meu trabalho de conclusão de curso, né? Que é o sentimento de vazio e a busca pela felicidade na contemporaneidade. Eu comecei a pensar, né? O que poderia implicar psiquicamente, né? Nessa questão desse vazio e dessa busca e o que socialmente isso causa, né? O que tem do social também que faz com que as pessoas estejam, né, talvez sentindo esse vazio e talvez atrás dessa busca, dessa tão sonhada busca pela felicidade. E eu me deparei com algumas coisas, assim, tipo angústia, felicidade, frustração, né? Os autores falam que esse vazio e essa busca por essa felicidade talvez um pouco dentro de um quadrado social, né? Que tu tem que ter um emprego, tu tem que ter uma aparência perfeita, tu tem que ter um relacionamento, tu tem que, a partir desse modelo, né, de felicidade, começou a vir muita angústia, muita melancolia e frustração, porque nem sempre essa felicidade é a felicidade individual de cada um, né? Então eu fui percebendo, assim, com os autores, que quanto mais tu busca a tua própria individualidade, a tua própria felicidade, é que esse vazio diminui e tu chega mais perto dessa felicidade, né? Eu fiquei pensando muito assim que a estrutura humana, ela tá sempre em busca da felicidade. Isso é uma coisa normal, né, dentro da psicologia. Nós somos seres faltantes, como a gente fala. A gente sempre quer melhorar, quer fazer alguma coisa e isso é muito bom, né? Isso nos motiva, nos faz querer fazer coisas, né? Mas desde que isso seja algo saudável, né? Como eu, por exemplo, me formei agora e quero fazer uma pós-graduação, mas não por uma questão social, para mostrar para os outros ou algo assim, mas porque eu realmente quero. Então aí fica mais perto de uma felicidade, porque eu estou em busca de algo que eu realmente quero e não algo que a sociedade me cobra ou que, enfim, eu acho que a sociedade me cobra, né? Então, nesse sentido, é muito natural e muito saudável a gente buscar sempre, cada vez mais, os nossos objetivos, mas sempre olhando para dentro, para o individual e vendo o que individualmente me faz feliz e não aquilo que as pessoas gostariam ou dentro de um padrão social.
Então, essa questão é bem cultural isso que a gente está vivendo, né? Essa questão é bem contemporânea de que nós temos que ser bons em tudo, né? Então, a gente acaba buscando muito essa perfeição e esse quadrado social, mas precisa cuidar, né? Nesse trabalho eu percebi que precisa cuidar muito isso para que não gerem esses sintomas, né? De ansiedade, esse sentimento de vazio, sentimento de angústia, de melancolia, que acaba vindo junto quando não é uma coisa mais individualizada. Porque a gente, assim, desde bebê, né, a gente tem essa questão da falta, do desejo, isso tem que ser construído. A partir de uma demanda vem um desejo e aí aparece a falta, né, e nos tornamos seres faltantes. Né? Então, a gente indo em busca disso de uma maneira saudável, eu gosto de música, então eu vou lá e faço música, independente de que isso socialmente não vai ser legal, eu tô conseguindo ir atrás dessa minha felicidade e logo esse sentimento de vazio fica menor. Né? Então, o problema não é ter a falta é natural do ser humano. Né? O problema é o que eu estou indo em busca, se é algo que eu realmente quero ou se é algo que socialmente foi construído para que eu queira, né? Dentro de um quadrado, talvez, que às vezes nem eu mesmo me questiono, né? Outras coisas que apareceram foram a ausência e a carência, né? Que seguindo essa mesma linha de raciocínio, que é a ausência no sentido não do vínculo, né? Não no sentido de estou com várias pessoas, mas me sinto sozinha. Isso aparece muito na clínica, né? Com os pacientes. E isso tem a ver com essa falta de vínculo emocional, né? Que é tu conversar, tu olhar no olho, tu poder falar que tá triste, porque nem isso a gente pode mais, né? Socialmente, assim, existe uma ideia de que nós todos temos que ser felizes, todos temos que ter um ótimo emprego, todos temos que, né, ter um relacionamento maravilhoso e isso torna algo que não é muito real, né? Não é o natural da vida é a gente ter momentos bons e ruins, né? E se tu não tem essa pessoa que vai te ouvir, seja um amigo, um pai, uma mãe, uma pessoa que tu te relacione, que tu possa falar das tuas tristezas também e não só da felicidade, não vai gerar essa carência que está aparecendo muito, né? Então a ausência com a carência tem a ver com essa falta de vínculo também. E aí nas considerações finais, então, eu pude perceber que a gente precisa, assim, para fugir, para diminuir esse vazio, né, e a gente buscar essa felicidade, em primeiro lugar, a gente precisa se olhar e saber o que é a felicidade para mim, né? A felicidade não é um modelo que, como muitas vezes parece, né, que eu tendo isso, então eu vou ser feliz. Não é que a felicidade para mim pode não ser para outra pessoa e tudo bem, né? Esse tudo bem às vezes é difícil para a gente mesmo, né? De aceitar e de se aceitar, né? Mas quanto mais o estudo me mostrou que quanto mais a gente conseguir se aproximar da gente mesmo, tirando essas amarras, saindo desse quadrado social, né, olhando pra gente, buscando realmente aquilo que a gente quer, esse vazio cada vez diminui mais e mais perto a gente chega dessa felicidade real, que vai ser momentos felizes e momentos tristes, que são normais na vida de qualquer um. E eu adoro as dicas dela. Vem aí, Jurema Responde. Tudo bom com vocês? Eu queria ouvir, né? Se vocês dissessem tudo bom pra mim, tudo bom, mas não dizem, né? Mas então, assim, olha bem, Jurema, sempre quis falar com você, mas não tinha nenhuma pergunta até agora. Que bom que agora você tem! Aí conversa comigo! Olha que legal, só não disse o nome. Meus amigos meio que fizeram uma intervenção. Nossa! Dizendo que trato minha cachorrinha, a Luna, bonitinha, eu também tenho uma cachorrinha, como filha e que isso está demais.
que eu devia me tratar. Acontece que eu não vejo isso dessa forma. Não me parece um problema. Pode dar um help aí. Oh, help, quer falar speak English. Falar em inglês agora, oh, me dá um help assim. Querido ou querida, assim, ó. Seguinte, a gente gosta dos bichinhos, nem gosta das pessoas, né? Só que, claro, se teus amigos já estão te dizendo que de repente tá um pouquinho demais, pensa um pouquinho, né? Tu diz que não vê desse jeito, mas às vezes assim, ó. Minha filha me explicou que às vezes acontece assim, ó. A gente faz coisa que a gente mesmo não se dá conta. E a gente só descobre que faz desse jeito porque as pessoas falam pra nós. Então a gente tem que aprender a ouvir o que as pessoas falam pra nós. Porque elas estão do lado de fora. E elas estão enxergando a gente fazer. Só que às vezes o nosso orgulho não deixa a gente escutar direito o que as pessoas dizem pra nós. Então assim, ó. Presta atenção. Se você dá mais bola pra cachorrinha do que pra namorado ou namorada, ou dá mais bola do que os parentes, só pensa na cachorrinha, aí é um problema. Então tem que pensar nisso. Então assim, se teus amigos estão falando, melhor coisa que tu tem pra fazer é de repente conversar com as pessoas e dizer, me explica direitinho o que tu acha que eu tenho que é demais na cachorrinha. Aí a pessoa vai falar, aí vai ficar tudo bem. Porque senão daqui a pouco quem vai sofrer também é a cachorrinha, né? Tu acostuma um monte de coisa, depois não dá mais bola daí, porque dizem que não é pra dar bola. Então não é 88, né? 8 e 80. Tu tem que escolher uma das coisas. Então assim, ó, presta atenção e o help. Help é socorro pra quem não sabe inglês. Dá um socorro aí, quer dizer uma ajuda também, pode ser? Tá? Então, o help que eu te dou é esse, querido, tá? Cuida e presta atenção e conversa com teus amigos pra saber de verdade o que é que tá acontecendo. Tá bom? E dá um beijinho na Luna, faz um cafezinho lá, dá um fazidinho nela assim que eu mando. Tá? Tchau pra vocês! O programa de hoje está terminando, mas você fica com a gente nos nossos canais no Facebook e no YouTube. E mais, se você tem alguma dica para trazer para o nosso programa, liga para nós, entre em contato. Então, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. E agora você segue com a programação da Vale TV. Tchau, até a próxima. Krause Assistencial apresentou NAP TV.